E aí, gente, tudo bom? Começando aqui mais um Fala Cinéfilo. Na verdade, o Fala Cinéfilo de número 3, o quadro no qual eu respondo as perguntas de vocês. Perguntas que me levam a fazer reflexões, então venho agradecendo bastante a participação de cada uma de vocês aqui. Deixa eu só dar um aviso rapidinho, tá? Eu estou começando a pensar um festival de curtas que eu vou lançar aqui no canal. Algumas perguntas vêm questionando por que os curtas não têm tanta atenção no cenário brasileiro. Sempre que eu fui responder essas perguntas, não tem nesse vídeo, mas terá em outros vídeos. Sempre que eu fui responder essas perguntas, eu disse assim, poxa, é verdade, mas o que é que eu tô fazendo para isso? Então assim, eu tô começando a organizar um festival de curtas aqui pro canal, e aí eu passo a pergunta para vocês. Como vocês acham que eu deveria fazer esse festival de curtas? Um vídeo de 1 hora? Um vídeo com 2, 3 ou 4 curtas? Restringir o tamanho, né, a duração do curta para 5, 6 minutos? E depois fazer os comentários em cima, ou fazer no modo festival mesmo, exibo e a gente faz votação, eu crio uma junta de críticos e tal para fazer essa votação e também ter uma premiação, enfim, isso ainda está em aberto e é por isso que eu trago para vocês, porque eu gostaria de saber como vocês gostariam de receber esses curtas-metragens, né? Esse conteúdo audiovisual bem diferente. Vamos lá para o Paulo Henrique, na verdade ele disse que não é uma pergunta e sim um pedido. Você poderia fazer a análise de The Witcher 3, assim como fez com The Last of Us e Uncharted, ou então Red Dead Redemption 2, que é até mais sentimental e cinemático? Paulo Henrique, a resposta é sim. Eu vou fazer outros críticos de cinema reage. É uma série que deu muito certo aqui no canal, mas que eu tenho receio de gerar desgaste, né, de se tornar algo repetitivo demais. Eu tentei fazer com Uncharted, como você mesmo apontou, olhando e tal, eu acredito que não ficou muito legal. Pelo menos a meu ver. Então, como nem todos os jogos conseguem receber esse tipo de ponto de vista, ou melhor, esse ponto de vista, um ponto de vista um pouco mais apurado, de uma outra área que não sejam os games, né? Tô dizendo que não tem olhar apurado lá de lá, tem, mas é para outras coisas. Eu trago o olhar pra... Você entendeu? Eu acredito que essa série não vai ser muito recorrente, tá? Só que eu garanto pelo menos aí, promessas, né? Eu garanto pelo menos uns 2 jogos por semestre. Pode ser? Já te adianto, o próximo será God of War, né, o mais recente, salvo engano, o 4, que eu vou assistir e reagirei desde o começo aqui. Eu não vi nada ainda do jogo, então eu não sei se vai funcionar, mas tudo indica que sim. Eu espero contar com você e também eu faço um convite. Comenta aqui embaixo quem chegou no canal por conta dos vídeos do Crítico de Cinema Reage e me diz qual jogo você gostaria de ter analisado aqui, como eu fiz com The Last of Us 2. A Ana Laura Ada, ela pergunta: o que fazer quando a gente fica na ressaca de um filme, ou pior, de uma série ou livro? Quando você não consegue se conectar com outra obra por um tempo? A digestão às vezes é dolorosa. Ana, pergunta muito legal, porque isso realmente acontece. E também principalmente com livros ou quadrinhos mais longos, quando a gente está tanto tempo conectado com aquilo dali, que parece que a gente não consegue mais viver uma realidade ou uma rotina sem essas histórias, né? Sem esse momento do dia que eu iria entrar naquela história. Também acontece com animes, porque são muito longos e por aí vai. Eu não tenho uma resposta tão assertiva, mas eu sugiro ir consumir algo completamente diferente, ou caso não queira, eu indico mergulhar mais ainda naquela obra. Porque assim, eu indico consumir algo completamente diferente, porque senão você vai gerar comparativos meio errados, entendeu? E comparar obras, né, comparar produções não é um caminho muito legal do meu ponto de vista, tá? Também tem a possibilidade de você mergulhar mais ainda naquela obra, mesmo ela tendo acabado. Por exemplo, conversar com pessoas, buscar outras coisas que tangenciem essa história. Tem muitas leituras de filmes ou vídeos que são complementares à obra original. Dependendo do que for, até estudar a vida do autor pode fazer você entender e revisitar a obra de uma maneira indireta, porém muito rica também. E quando for vivê-la novamente, eu garanto que vai ter grandes e novas percepções sobre aquilo que você se entreteu bastante, com aquilo que você se entreteu bastante. No pior dos casos, né, deixa esse sentimento te ganhar, né? Aceitar não emendar nenhum outro filme ou nenhuma outra leitura nova pode ser interessante também. Então, fazer a digestão com calma e esperar que na hora certa a sua mente peça um outro conteúdo artístico, eu acho que pode ser uma boa saída para esse seu
excelente sentimento, diga-se de passagem. Lucas Silva. PH, sabias que tens seguidores do teu trabalho aqui em Angola? Só queria que soubesse o tamanho do seu alcance, que continue, ele deseja que eu continue o bom trabalho e também me dá um grande abraço a partir daqui, de lá, melhor dizendo, do outro lado do Atlântico. Lucas, que massa, cara. Muito obrigado por acompanhar o canal, de verdade. Eu destaquei essa mensagem do Lucas porque realmente eu nunca havia realizado que tinha irmãos de Angola e nem de outros países me acompanhando. Faz o seguinte, se você me acompanha, mas tem outra nacionalidade, manda um comentário aqui embaixo que eu vou ler com certeza. Eu quero saber de onde vocês são. Eu quero saber seus nomes. Eu também quero saber se eu preciso mudar alguma coisa no meu jeito de comunicar, no meu jeito de falar, quer que seja, para atingir cada vez mais outros irmãos e irmãs que estão sob outras bandeiras. Lucas, muito obrigado pelo carinho, um forte abraço. Eu sei que não serve para você, mas é por isso que aos poucos eu vou tentando colocar legenda em praticamente todos os meus vídeos. E legenda não só em português, mas em francês, em espanhol, em inglês. E também estou tentando, apesar do meu ritmo de tradução ser um pouco mais lento, com o alemão também. Mas isso é só nas horas vagas, então nem todos os vídeos têm todo esse alcance. Muito obrigado, Lucas. Você representa uma turma um pessoal que eu gostaria bastante de me conectar cada vez mais com. O Rodrigo Alessander pergunta: por que críticos de cinema são considerados cineastas frustrados? Responde essa, 2 pontos. Porque a maioria dos brasileiros metidos a criticar cinema só sabem criticar filmes e não sabem fazer. Eu entendo que sua pergunta tem um tom muito jocoso, Rodrigo, mas eu não vou nessa linha. Eu vou usá-lo para mostrar que certas frases e certas afirmações senso comum, digamos assim, são ditas sem realmente serem de fato pensadas. Ou seja, isso que você nem pesquisou, muito provavelmente, nem procurou saber, nem nada, porque já tem resposta aqui no canal, na verdade, é uma tentativa de ofender o ego de um profissional, desmerecendo a profissão dele em detrimento a outra profissão. Pergunta que eu faço: por que que um cineasta, por exemplo, não consegue ser presidente de um país? Por que que um museólogo não consegue, sei lá, ser um arqueólogo? Eles são frustrados? A sua pergunta é fraca, porque ela pode ser aplicada a qualquer coisa. Um pedreiro é um engenheiro frustrado? Quem não sabe fazer torna-se professor? Um produtor é um músico frustrado? Um comentarista de YouTube é um youtuber frustrado? Um comentarista de futebol é um jogador frustrado? Isto posto, perceba que a sociedade precisa de vários pilares para existir. É preciso de uns gerando valor, é preciso que uns ensinem e é preciso que uns pensem aquilo que está sendo entregue para aqueles que não parecem saber como pensar, mas que adorariam saber fazer isso, né? Adorariam ter as ferramentas para isso. E eu acredito que o papel da crítica passa também muito por aí. Agora, para quem não gosta de pensar, o único remédio é a ignorância, é o senso comum, coisas que vai acompanhar essa pessoa para o resto da vida, transformando-a cada vez mais em um completo vazio de relevância social. As profissões de cineastas e de críticos são completamente diferentes. Eu já fiz filmes, eu já fiz cursos fora do país, inclusive, mas o meu tesão não vem daí, cara. Ele vem sobre escrever um texto, sobre o poder da semiótica em transformar o ser humano, vem ajudar tantas pessoas a começar a treinar o olho para aquilo que ela está vendo, né? E dessa forma, quem sabe, criar um pensamento crítico não só sobre aquilo que está sendo visto no cinema, mas sobre uma CPI, por exemplo, sobre o mau uso de palavras dentro de uma comissão parlamentar que pode decidir o futuro recente de um país. Então, quando você reproduz uma pergunta super senso comum como essa, você talvez não tenha esse olhar crítico para pensar se realmente está usando a pergunta ou se a pergunta está usando você. Sendo bem direto, né, a pergunta, grandes cineastas, nomes fortíssimos de suas gerações, foram críticos de cinema e escreveram sobre Godard, Jean-Luc Godard, que você provavelmente não conhece ou não sabe a importância que ele teve para o cinema ao fazer o primeiro filme, né, o filme que inaugura a Nouvelle Vague, né, ele antes era crítico de cinema. O seu amigo François Truffaut também publicava críticas na revista Carrière du Cinéma, e quando desafiado a fazer filmes melhores do que aqueles que ele criticava, ele teve um financiamento e fez mais de 20 filmes melhores do que aqueles que ele criticava, sendo um dos melhores cineastas, inclusive de todos os tempos, né? Não só da Nouvelle Vague. Temos também Sergei Eisenstein, que escreveu sobre cinema e é um grande cineasta russo,
No Brasil, temos o exemplo recente do brilhante Kleber Mendonça Filho, que fez Aquários, O Som ao Redor, Bacurau, e antes ele também era crítico de cinema. Ou seja, sua pergunta é tola. Em vez de atingir, demonstra, na verdade, plena falta de conhecimento sobre aquilo com que está querendo fazer piada. Ou seja, define mais você do que o seu alvo. Rastafari Noob. A animação é bem subestimada. Só os filmes da Disney ganham as premiações. E os critérios de indicação são literalmente dados às crianças. Animações do Ghibli e do Makoto dão um P, né, em vários filmes da Disney. Deixa eu desligar o meu celular. Essa reflexão ela é interessante. Eu acho que essa resposta é por conta da resposta que eu dei sobre qual o gênero do cinema mais esquecido pelas premiações. Eu respondi que era o terror, mas o Rastafari Noob vê como sendo as animações. Bom, eu concordo e discordo. Sim, as animações que saem do eixo americano, elas são esnobadas, mas para as animações foi criada uma categoria no Oscar quase em tempo recorde. Tem uma categoria no Oscar, pode trazer dois pontos de vista, tá? Um é que aquele gênero ou estilo de se fazer filme está sendo segregado, né? O que não é mentira. Ele está sim sendo segregado, como por exemplo os filmes internacionais e as animações também, como foi citado aqui, mas também o outro lado da história que é o marketing para a forma de se fazer cinema, esse jeito de se fazer cinema. A animação não é gênero, é estilo, e quando tem uma categoria só sua, fica garantido que todo ano terá um pouquinho desse estilo naquela premiação. Por isso, jamais acho que esse é um estilo de se fazer cinema que fica subjugado. Pelo contrário, né? Pelo contrário, tem uma categoria só para ele. Agora, se só a Disney ganha, bom, aí é outro assunto. Dizer que Estúdio Ghibli e Makoto são melhores do que vários filmes da Disney tem muita verdade, mas tem um afastamento da realidade. O Oscar é americano e ele valoriza a indústria americana de cinema. E quando não o faz diretamente, é porque o filme, de alguma maneira, impactou inclusive a indústria americana de cinema, como, por exemplo, o recente caso de Parasita. Eu não acredito que as animações sejam tão subestimadas assim. E outra, animação não é gênero, terror é gênero. Então é só para não gerar comparações diferentes. Lucas Eduardo, que está inscrito publicamente aqui há um ano, então muito obrigado por esse um ano, Lucão. PH, como é teu processo de análise do documentário? Queria saber como você analisa o conteúdo que ele traz e a sua parte mais cinematográfica e também se esses são divididos em atos. A premissa do documentário mora no real e a história é em como essa premissa vai se tornar algo entendível para a situação e, obviamente, para o espectador. Entenda, o documentário ele tem roteiro, mas o peso dele, o grande peso do documentário, precede a organização desse roteiro, que é diferente de um filme de ficção, que é quando o roteiro é a guia daquilo dali. Sendo assim, é evidente que a organização de uma história real faz com que certos moldes, né, certas técnicas narrativas sejam utilizadas. Então, muita coisa que se analisa em filmes ficcionais são analisadas da mesma forma em documentários. A questão do ato, ou melhor, dos atos, é uma delas. Porém, não utilizar a base central dos 3 atos vai depender muito de história para história. Então é muito perigoso você apontar que tem um erro no documentário quando na verdade é um puta acerto. Imagine que você tem uma ideia sobre o que contar e quando aprofunda na investigação dessa ideia, você se depara com algo mais complexo ainda. Você pode seguir o rumo contando a primeira ideia ou pode transformar aquele objeto de estudo em uma outra coisa. É assim que acontece, por exemplo, com o documentário Ícaro, que está na Netflix. O documentarista ele queria contar a história de um homem comum se entupindo de doping para ver se teria alguma vantagem em esportes e disputas profissionais, só que ele acabou se deparando com o epicentro do escândalo russo de doping, uma parada mundial. Ele vai contar aquela história inicial ou ele vai contar essa nova história? Ele escolheu contar a segunda, e que bom, porque aí a primeira se tornou altamente relevante para esse assunto. Essa primeira história, ela cresceu ao ser deixada ali, e obviamente ela faz a segunda história crescer mesmo quando ela toma conta do documentário. Como são os atos desse documentário? Não tem padrão mais. Isso é errado? Jamais, muito pelo contrário. É até mais correto. Então o processo de análise do documentário, ele começa a buscar entender
Qual é o objeto central de estudo? O que é isso? Quem é isso? É, de fato, o gatilho do olhar do crítico ali quando está buscando entender os meandros daquela história. Aí você passa a perceber se o documentário tangenciou alguns assuntos para deixar apenas o seu, ou se ele conseguiu responder o que, como, quando, onde e por quê, sem de fato ter cartas tão marcadas assim. Em resumo, se você for contar a minha história e ficar só no meu papel de crítico, temos um documentário incompleto. Agora, se você for contar a história da crítica no Brasil e eu estiver dentro minimamente nisso, aí sim é o certo a se fazer. O recorte e o objeto de estudo é o que define como cada documentário tem que ser visto. A partir daí, é técnica de montagem, som, criação, ou não, né, de cenas. Alguns documentários até utilizam atores e atrizes para fazer uma reprodução de uma cena ou criar uma cena para ajudar aquela história a ser melhor contada. Então, essa parte mais técnica é igual a qualquer filme ficcional. Lembrando, PH, mas o áudio aqui tá ruim, a mixagem não tá tão boa. Cara, às vezes tem que ser assim mesmo. E essa é a magia do documentário. O realismo, o fato dele ser palpável, é o que faz com que a gente perceba as mesmas coisas dos filmes ficcionais, só que não releve no bom e no mau sentido elementos que talvez num filme ficcional sequer existiriam. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.